Eu agora queria falar com psicanalista. É psicanalista, não é? Grupo analista, porque na verdade psicanalista é mais específico de individual no divã. No divã. Psicoterapia individual é face a face. E grupo análise é uma análise, tal como a psicanálise, é uma psicoterapia mais profunda, mais intensiva, digamos assim, mas em grupo. Você acha que existe uma linha terapêutica entre o ato de ler e o leitor, propriamente? Eu digo por minha parte porque eu nunca consegui me expressar muito bem. De uns anos pra cá, nesse movimento de muita insistência, de muito treino, eu venho conseguindo. Mas isso, na minha história anterior, em juventude, não conseguia fazer isso. Isso foi uma grande ambição na minha vida, vem sendo uma grande ambição. A comunicação, de uma forma geral, é algo que eu almejo muito. Fazer com que o outro consiga me entender. A forma de eu conseguir ultrapassar isso foi com a leitura. Seja um livro específico, falando sobre psicologia e psicanálise, que eu sempre falo que eu flerto bastante com essa área, ou com um clássico, ou com um livro juvenil, de distopia. Eu sempre consegui entender alguns pontos, eu consegui ressignificar isso. Você acha que é certo isso? Ou pode ser assim um devaneio meu, uma percepção de ressignificar a coisa? Não, de modo nenhum. Não é devaneio nenhum, não é nada estranho. Foi uma solução boa que a Ana arranjou para si. Não há dúvida que nós enriquecemos muito quando lemos. E ao lermos nós podemos seguir uma linha de raciocínio, a apresentação dos temas. Isso ajuda-nos também a raciocinar, a melhorar o vocabulário. Portanto, é muito útil, é uma boa companhia, ajuda em muitos aspectos. O gosto de ler, infelizmente, esse gosto de ler não se tem desenvolvido muito e nas crianças e nos jovens não se tem desenvolvido. É uma pena que assim aconteça, porque é uma experiência que pode ser, para muitas pessoas muito gratificante, muito prazerosa. Agora, mas a Ana falou de exprimir-se, verbalizar as suas ideias, comunicar as suas ideias. Sabe qual é o melhor tratamento para isso, para melhorar isso? É ter bons ouvintes. Pessoas que, quando a Ana está a falar com as pessoas ouçam e tenham o foco da sua atenção em si. Isso faz com que a Ana não se sinta pressionada a transmitir uma determinada ideia, ou para ser muito rápida, ou para sempre com aquela preocupação: será que a pessoa está a gostar do que eu estou a dizer ou não? Será que eu estou a ser chato ou não? Enfim, a gente, quando fala, às vezes tem assim esse sentimento. E, portanto, essa experiência de uma pessoa falar e ser escutada pelos outros, isso deixa à vontade tão grande, vai contribuindo com uma confiança progressiva, crescente, que isso sim vai desenvolvendo a capacidade da pessoa depois de transmitir as ideias que quer. Perfeito. A minha pergunta no início, se tem alguma ligação entre a leitura e a terapia, se a gente pode usar a leitura como forma terapêutica, porque depois que eu trouxe essa reflexão desses sprints, e algumas pessoas vieram do privado dizer: eu não acredito que você pense assim, porque eu também faço isso, eu me encontro, porque lá está, é o medo de você ficar tanto na leitura e usá-la como muleta e não conseguir ir pro social novamente. Pra gente utilizar a leitura como terapia até uma certa medida, ou a gente tem que saber dosar isso, ou procurar também, se você achar que tá numa muito introspectiva, não sei se eu tô me fazendo entender, João. Sim, perfeitamente. Procurar um profissional. Podia ser a leitura ou podia ser outra coisa qualquer. Uma pessoa que esteja muito focada numa determinada atividade e, por exemplo, há pessoas, enfim, geralmente jovens, que passam muito tempo sozinhos em jogos online e outros, e há pessoas que passam muito tempo sozinhas a ver séries, por exemplo, ou seja, sozinhas, ocupando muito tempo que poderia ser usado também para estar com outras pessoas, conviver com outras pessoas. E, portanto, ocupar o tempo com a leitura, se for uma coisa que dá muito prazer à pessoa e se der entusiasmo à pessoa, eu acho que a pessoa se sente melhor. Uma pessoa que esteja a fazer alguma coisa que goste e que sinta prazer, a pessoa sente-se melhor. E se a pessoa se sentir melhor, depois mais facilmente estará bem quando estiver com outras pessoas. Eu acho que também é muito importante cada pessoa respeitar o seu ritmo. Há pessoas que precisam muito de estar com outras para, como se costuma dizer, para recarregar as baterias. Quando estão sozinhas,
começam a ficar, como se costuma dizer, com a neura e não conseguem estar sozinhas e vão procurar outras pessoas, não conseguem, no fundo, estar consigo próprias. Há outras pessoas, pelo contrário, que, mesmo gostando de falar com outras, mesmo gostando de conviver, precisam, que isso não seja em grandes doses, precisam depois de voltar a si, voltar ao seu canto, voltar ao seu meio, voltar a estar consigo próprias e, portanto, isso faz com que a pessoa depois se sinta melhor, recarregue as baterias. Se uma pessoa que passe muito tempo na leitura, por exemplo, ficar com algumas dúvidas, mas será que eu me estou a afastar muito das pessoas? Pronto, será que eu estou a ficar menos social ou menos sociável? É uma questão de a pessoa ir doseando as atividades, mas quando uma pessoa está a fazer aquilo que gosta e quando a pessoa respeita o seu próprio ritmo, a pessoa fica bem consigo própria. E pronto, estando bem consigo própria, depois também estará bem com os outros. Uma pessoa que goste de outras, que gosta de conviver e de estar com outras pessoas, mas no seu próprio ritmo, isto é, não durante muito tempo, porque precisa também de estar sozinha, etc. Uma pessoa assim nunca há de tornar-se uma pessoa extrovertida, comunicativa, sociável, sempre com pessoas. Isso seria um bocadinho contra a natura em relação a essa mesma pessoa. Vamos imaginar o seguinte caso. Uma pessoa que passa muitas das horas do dia a ler e depois fica com aquela dúvida, mas será que eu ainda sei falar com as pessoas? Isto é uma maneira de falar, não é? Mas vamos supor isto. Há sempre um primeiro tópico para quebrar o gelo, que é, por exemplo, falar de livros, não é? E depois aí umas coisas vão dando origem às outras. As conversas são como as cerejas, não é assim que se costuma dizer? Mas uma puxa a outra, é o que a gente tem estado a fazer. João, me fale, como era o João na adolescência? Eu não vou para a infância, mas se você quiser ir até lá. Como era esse João? O que é que ele via? Ele tinha já essa pretensão de fazer o que ele faz hoje? Ele tinha outros objetivos? Há uma expressão que se costuma utilizar que é passeio ao lado de uma grande carreira de futebolista. Uma coisa que costuma dizer assim a brincar. Passou ao lado de uma carreira. Na verdade, em criança, brincava muito na rua, que é uma coisa que hoje em dia não acontece. Lá nos Açores, ao ar livre, era uma coisa muito boa. Enfim, gostava muito de jogar à bola, com o irmão, com os amigos, etc. Passear, nada assim de muito especial. Uma adolescência não foi tumultuosa, mas também não foi pacata, foi normal. Eu, muito sinceramente, fazendo assim uma retrospectiva, acho que as coisas correram bem e estou satisfeito, mas é verdade que, assim, gosto pela medicina, pela psicologia, pela psiquiatria depois, começou mais cedo do que esta ideia de poder escrever ou ter jeito para escrever, porque não aconteceu comigo aquilo que acontece com algumas pessoas, que é desde crianças, que vão escrevendo e têm muitas coisas escritas. Isso por acaso não aconteceu. Enfim, embora houve uma altura que tivesse feito assim uns poemas na adolescência, desapareceram. Depois fiquei com uma vontade muito grande de vir para Lisboa, à grande cidade, conhecer pessoas novas. Foi uma fase também quando vim para cá estudar e depois acabei por fazer novos amigos e embora ainda tenha familiares nos Açores, hoje, enfim, os meus irmãos e os meus pais vieram para cá, isto já há muitos anos, e pronto, e depois acabei por contribuir para construir a minha família. Cá. Os meus filhos, tenho 2 filhos, nasceram já cá, a minha mulher também é de cá. Isto foi uma etapa também boa na minha vida, que foi ter vindo para cá. Depois disso, continuo a gostar muito dos Açores e não vou lá de férias tantas vezes como gostaria. Porquê? Porque há muito mundo para visitar e, portanto, gosto muito de viajar. O problema, falando assim de uma maneira geral, é a falta de tempo para fazer assim tudo aquilo que se gosta. É verdade. Eu gostava de ter mais tempo para ler e para escrever, é um facto. E, portanto, não tenho esse tempo que gostaria. Porquê? Por causa do trabalho. Atua ainda? Eu trabalho no hospital, ordeno o hospital de dia, do serviço de psiquiatria de lá. Trabalho também no consultório. O tempo, assim, todo muito ocupado, trabalhar muito. Portanto, é um dos objetivos que tenho é reduzir, assim, um bocadinho o trabalho. Desacelerar. Porque
também não leio e escrevo mais do que eu gostaria, não é só por causa do trabalho, é por causa do resto da vida também. E, portanto, reduzindo o trabalho pode dar, assim... Pode dar um match. João, me diga uma coisa. Nesse mundo maravilhoso em que você tem um tempinho, ok? E aí você entra na livraria, seja ela qual for, e você vê lá os seus livros. Qual é a sensação? É uma sensação realmente maravilhosa. É uma sensação muito boa mesmo. Por exemplo, uma vez, numa das livrarias Bertrand, mais particularmente do Lourdes Shopping, uma das funcionárias lá pediu-me um autógrafo. Portanto, era empregada. Eu queria também, tá? Tá me devendo. E, portanto, foi assim uma surpresa muito agradável. Chama-se Mara. Pronto, foi uma surpresa muito agradável. É muito bom, muito agradável ver o nosso livro, não é? Depois nos familiarizamos com ele, assim nas livrarias, na estante, assim em exposição. Mas talvez o maior impacto de todos foi: nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes. O livro saiu numa quinta e depois, houve o lançamento, e depois na terça seguinte fui a uma livraria. E, portanto, naquela coisa, mas será que o livro já está aqui, pronto para ser vendido, na estante da livraria? E o que é que aconteceu? Não só estava lá, como estava também naquela parte onde tem o top de vendas. Ai, coisa boa! Então, mesmo à espera. Portanto, é uma sensação assim muito boa. Você acha que com essa onda é que eu não posso falar o nome, senão isso afeta do canal. Eu vou deixar aqui na tela, a galera vai entender. Com isso, afetou as pessoas que têm alguns problemas psíquicos ainda mais, por conta dessa nossa atual realidade agora? Tem afetado as pessoas, mas não provoca doenças propriamente. Pessoas que ficaram muito sós, houve pessoas que de início tiveram medo, as mais inteligentes, além de medo, assumiram que estavam com medo. Há sempre os espertos que acham que não têm medo, como se a gente soubesse o que é que estava a acontecer, não é? Mas, enfim, sobretudo sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, insónia, que é uma das manifestações que acontece quando as pessoas se sentem inseguras. E, portanto, as pessoas estavam de uma maneira já assim muito inseguras. Isto em relação ao impacto inicial. Depois, parecer o quê? Uma frustração grande, períodos de irritabilidade. As pessoas já não tinham paciência para muitas coisas. Há algumas pessoas idosas viver sozinhas, passaram a ter muito menos estímulos. As pessoas todas precisam de muitos estímulos, mas as pessoas, a partir de uma certa idade, se não tiverem estímulos, aparentemente perdem capacidades de raciocínio, de memória, os desafios práticos da vida, do dia-a-dia. E pronto, algumas ficaram assim um bocado afetadas, mas felizmente foi apenas uma reação, porque depois, quando as pessoas começaram a encontrar-se mais e a estar umas com as outras, essas capacidades passaram a manifestar-se novamente. Mas não há dúvida que 2 anos na vida das pessoas, em determinadas fases da vida, marcam mais do que noutras fases. Por exemplo, estão a despontar, a começar a faculdade, a conhecer pessoas novas, a começar relações de amizade, relações amorosas. Ficaram muito limitados, sem possibilidade de poderem estar com outras pessoas e conhecer pessoas novas. Enfim, depois foram-se desenvolvendo através os meios audiovisuais, mas claro que não é a mesma coisa. Crianças não tiveram tanto contacto com outras da mesma idade, contrapartida, depois estiveram mais próximas da família, mais tempo, as pessoas mais idosas, como disse, mas pessoas, lá na faixa dos 30, 40, 50, 60 anos, enfim, 2 anos de vida não são tão críticos como em algumas outras idades. E pronto, de uma maneira ou de outra, acabou por continuar ainda a afetar as pessoas, e um aspecto também afetou. Nada disto é muito dramático, mas não deixa de ser um problema. Proximidade física, a afetividade que se manifesta através do toque, dos beijinhos, dos abraços. Isto é uma coisa que afeta, porque nós precisamos disso. Todos nós passamos por aquela fase, parece que foi há muito tempo, de certo modo foi, mas felizmente agora não é o caso, que tínhamos medo de tocar nas pessoas. A gente não sabia como é que se transmitia, não é? Portanto, houve assim um afastamento físico.
também grande. Mas quer dizer, aos poucos as coisas estão a melhorar, há coisas que mudam, determinados hábitos mudam, o teletrabalho, as pessoas talvez agora durante algum tempo tenham algum receio de estarem assim muito próximas umas das outras sem máscara, por exemplo. Mas isto é como tudo, já houve muitas pandemias e as pessoas depois superaram as pandemias e as coisas voltaram ao normal. Fala-se que, a exemplo do que aconteceu nos anos 20 dos anos 1900, que foram os loucos anos 20, agora também se fala nos loucos anos 20 que vão acontecer daqui a um ano ou dois, não sabemos bem quando, não é? Mas as coisas aos poucos vão voltando ao normal. Aquele historiador muito conhecido, tem o livro Sapiens, por exemplo, Yuval Harari, disse uma vez numa entrevista uma coisa que eu acho que é muito interessante. Esta pandemia, como outras, acaba por afetar muito as pessoas de várias maneiras, mas não nem esta nem nenhuma das outras pandemias que houve, e claro, outras muitíssimo mais graves, mas nada disto mudou a natureza humana. As coisas mais básicas da natureza humana mantêm-se. E, portanto, é uma questão de alguns hábitos, alguns comportamentos ao longo do tempo se irem progressivamente adaptando e voltando ao normal anterior, e pronto, e as coisas vão ficar bem. A gente está indo para o final dessa conversa, esclarecer algumas questões aqui. Eu fiz essa pergunta e sempre que eu faço, as pessoas ou não conseguem me responder ou acham que é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas faça o seu melhor, como dizem. Quem é você, mas no viés filosófico da questão? Quem é João? Eu sou uma pessoa que eu acho que tenho vindo, à medida que a vida vai passando e vou vivendo a vida, vou desenvolvendo algumas características que, enfim, que de certo modo eu já tinha, mas que fui desenvolvendo, eu acho que de uma forma, eu nem percebi bem como. Se refletir muito, depois posso perceber, mas sem perceber assim bem como. Eu poderia definir-me como uma pessoa muito empática, com uma capacidade grande de compaixão, digamos assim, não sou de grandes paixões nem paixonetas, digamos assim, mas entusiasmo com várias coisas, não de uma forma muito exuberante, porque sou discreto, mas estas duas características eu tenho vindo a desenvolver cada vez mais, de uma forma natural, tenho vindo a constatar. E, portanto, a empatia, a compreensão do sofrimento das pessoas. Algumas pessoas dizem que eu sou o defensor dos pobres e dos oprimidos, enfim, não é nada que eu procure ou que mostre ou que me queira mostrar que sou assim, mas é uma coisa que eu tenho constatado. E, por exemplo, muitas destas pessoas, ultimamente é mais evidente, mas como disse há bocado, ao longo de toda a minha vida como psiquiatra tenho vindo a desenvolver, mas agora ainda mais, esta capacidade de compaixão, de compreender o sofrimento das pessoas e ter dentro de mim uma vontade, um desejo, quase uma necessidade de fazer tudo aquilo que possa ser possível para ajudar as pessoas. Estas características definem-me um bocado. Outras características, gosto muito de aprender. Há uma coisa, enfim, isto parece que é um exercício de vaidade, mas se nós temos coisas que consideramos positivas, acho que é bom assumir. Sou uma pessoa, enfim, humilde, gosto sempre de aprender, constato e assumo que aprendo com muitas pessoas, que há muitas pessoas que sabem muita coisa e gosto de saber e gosto de aprender. Depois, se há uma condição que algumas pessoas têm e que essa condição acaba por fazer parte da vida e da personalidade da pessoa, essa condição para mim será a mais importante de todas, que é de ser pai. Talvez seja assim daquelas coisas mais fortes da vida. Sempre que eu pergunto às pessoas, gravando ou não em off, quem são elas, cada uma tem uma maneira de se entender, de se expressar para os outros como são. Dão os seus adjetivos, outras falam eu sou a minha profissão, querendo ou não falam isso. Eu gosto de observar essas nuances de cada pessoa. É por isso que eu acredito que a intimidade, eu só consigo ter uma conversa consigo, ou até com os livros, que eu sempre falo que ler um livro é a capacidade de conversar com aquela pessoa que escreveu de uma forma mais sozinha, mas é uma conversa só nossa, entre o autor e o leitor. E é uma conversa onde talvez a tua
ideia como escritor, aquela primeira ideia, aquela que ainda não tá escrita, aquela que tá lá no campo das ideias, quando você consegue transmutar ela pro papel, e mesmo no final, com tudo prontinho na editora, e aquele leitor é chamado para aquele teu livro, foi aquela tua primeira ideia, que talvez se você, quando pensou em escrever, sem muita pretensão ainda, né, tava ainda remoendo, aquele leitor já estava sendo preparado para você, para tua escrita, entende? Sim. Então eu acho que foi ao encontro daquilo que o leitor estava preparado, não é? Ou receptivo para receber. Isso. Tem uma autora que eu gosto muito, que ela fala isso, que escreveu até aquele livro Comer, Rezar e Amar. Ela escreveu um livro chamado A Grande Magia, título em português, em que ela fala assim, a ideia não é nossa, falando enquanto ela escreve para os autores, a ideia não é nossa, ela tá ali, ela vem e vou te usar para essa ideia ir a público, porque existe uma pessoa que precisa ler o que você vai escrever e eu preciso de você para ser esse mecanismo, como se fosse uma musa, né? Aí o escritor, naquele momento, não quer escrever esse livro, essa ideia, demora, posterga. Isso ela conta como o caso que aconteceu, leu um livro que a ideia tinha vindo na cabeça dela. Ela não quis escrever, um ano depois ela foi na livraria e viu exatamente o início da história que ela tinha pensado. Estudo naquele momento que eu entrei na Bertrand, foi acho que a primeira semana que eu cheguei definitivo aqui em Portugal pra viver, eu sempre gosto de ir nas livrarias locais pra saber do que aquela região gosta muito de falar, sabe? No Brasil, com certeza o teu livro estaria na primeira mão, porque a gente lá gosta mais desses assuntos. E aqui eu percebo que as pessoas ainda gostam muito de literatura, de história, mas isso é de cada região, da cultura do país. E o que me chamou a atenção foi a capa e depois o título. Então, aquilo que estava na seção ali de desenvolvimento, né, a sessão mais própria pros ensaios ou psicanálise, psicoterapia, e eu vou muito nessa sessão. E quando eu li a parte de trás do livro, não aconselho muitas pessoas, mas eu faço esse tipo de coisa. E a didática, você vê, isso foi, João, exatos 4 anos. E veja só, hoje eu estou lendo seu livro e estou conversando consigo. Nem tinha pensado sobre. E quando eu li o livro, já quase finalizando, é uma explosão na minha cabeça de conceitos que eu parava também pra pensar, sabe? Tipo, eu ficava, bom, mas por que as pessoas acreditam que a gente veio de um macaco? E engraçado que eu estava estudando isso outro dia, e aí vem uma das minhas últimas perguntas dessa nossa conversa de hoje. Eu ainda não li o livro desse autor, que é o do Homo Sapiens, ainda não li esse livro. Se tem alguma influência também essa leitura desse autor, ou não? Teve. Aí nessa parte, porque ele diz quase no início desse livro, o Sapiens, há 70 mil anos, quando estávamos a emergir como espécie, o Homo Sapiens atual, éramos, comparativamente com todas as espécies que existiam no mundo, um animal insignificante. E pronto, isto foi assim uma coisa que me marcou muito e pensei assim, tenho que usar assim esta ideia. Introduzi também, gosto muito da maneira dele escrever e tudo. Então quem gostou desse livro do Harari, que é o Homo Sapiens, eu ainda não li, vai gostar desse ensaio do João, além dos outros títulos dele que você deve estar vendo agora aparecendo aqui na tela. Eu gosto de terminar sempre com 2 perguntas. Primeiro a gente vai fazer um bate-bola rápido. Um lugar, você vai me falando a palavra que vem na mente, assim, sem pensar muito. Praia. Uma personalidade histórica. Freud. Por acaso também é minha, tá? Um autor. Um autor. Não precisa ser de livro não, tá? Pode ser um autor de qualquer obra. Eu gosto muito realmente do Yuval Harari, mas falando como criador, autor de músicas, o grande gênio para mim, que é o Ennio Morricone. Não conheço. Sim, conhece. Conheço. Pelo menos há de conhecer várias músicas dele. Ele é autor de mais de 500 bandas sonoras de filmes. Vi o Cinema Paraíso, por exemplo. Cinema Paradiso. Acho que já ouvi falar. Eu não cheguei a assistir. Música dele. Era uma vez na América, aconteceu no Oeste. Há muitos. Ennio Morricone. E pra gente terminar, eu queria que do último livro que você leu, ou que você rememora agora, sei lá, lembra? Qual foi uma lição que ficou muito forte, que você pode deixar aqui pra gente, pros nossos ouvintes e que estão assistindo agora?
leitores? Um destes últimos livros, fiz referência até há bocado, Almoço de Domingo, do José Luís Peixoto, que é sobre o dono dos Cafés Delta, o Rui Nabeiro. É um exemplo de pessoa de grande generosidade, como se deveria gerir uma empresa a favor das pessoas e não do lucro, e é possível. Não percebo nada de gestão de empresas, mas enfim, isto é qualquer coisa que qualquer pessoa percebe. Se nós investirmos nas pessoas, numa empresa, as pessoas depois produzem mais. Se as pessoas se sentirem valorizadas e reconhecidas e vestem a camisola e produzem mais, e portanto as coisas melhoram. E é uma pessoa que, de uma terra pequenina, do Alentejo, de Campo Maior, e que dá emprego quase metade da população. E é um indivíduo muito, muito generoso. E portanto esse livro... É uma biografia? Sim, uma biografia ficcionada, romantizada, enfim, mas baseado tudo em factos reais. E, portanto, faz-me pensar isto da generosidade das pessoas. Eu queria muito agradecer a tua presença aqui, a disponibilidade do tempo. Eu sei que você, como profissional da área, está sempre afogado aí em muitas questões. Queria agradecer pela generosidade de parar minutos para escrever esses livros. Vou deixar o link dos livros do João aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse. O link também das redes sociais do João, caso você queira ir depois de adquirir o livro dele, que ter uma conversa. Ele é muito solícito, é uma pessoa que está sempre ali disposta a dar um dedinho de prosa, se você precisar. Em breve vai sair a resenha, não sei se esse vídeo vai sair primeiro do que a resenha. Esse tipo de conversa que eu trago, e até pelo meu perfil de pessoa, eu às vezes tenho medo que a pessoa que vier conversar comigo se assuste um pouco. Quem é brasileiro, ele já sabe como é. A gente conversa 2 dedinhos, já é melhores amigos. Mas aqui em Portugal eu tenho um pouco mais de dedo, a pessoa não se sentir ofendida por ter essa proximidade na forma de falar. A Ana pôs-me muito à vontade. Foi uma conversa muito agradável, muito interessante, e agradeço muito o convite e os elogios que fez, e pronto, quero-lhe agradecer também. Uma conversa muito agradável mesmo.